tudo bem? Estamos aqui para darmos início a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos encerrar o capítulo das revoltas coloniais. Na aula passada, a tia falou para vocês que a gente ia estudar esse capítulo de duas partes, lembram? Hoje é a nossa segunda e última parte e nós vamos ver as três últimas revoltas coloniais. E é muito importante relembrar que todas essas revoltas coloniais aconteceram porque os interesses das pessoas que viviam aqui na colônia era somente financeiro, né? Não existia amor pelo próximo, não existia respeito. E a nossa autoridade maior na época, que era a coroa portuguesa, era um pior exemplo. Aí é que tinha interesse mesmo pelas nossas riquezas, não é? O rei de Portugal, Dom João V, ele realmente queria muito que o nosso país fosse colônia de Portugal para sempre e que a gente só conseguisse cada dia mais e mais riquezas para enriquecer o Brasil? Não, para enriquecer Portugal, tá bom? E todas essas revoltas, elas se iniciaram a partir do descobrimento do ouro. Vocês lembram que a tia também falou para vocês como foi o descobrimento do ouro? E a partir daí, minha gente, Portugal arregalou os olhos para o Brasil e começou toda essa confusão. Mas acontece que o rei de Portugal achava que o ouro era infinito, que o ouro nunca ia acabar. E quando o ouro começou a realmente se esgotar, tudo começou a andar de mal a pior. E as nossas últimas três revoltas que a gente vai ver agora vai se dar por esse motivo. O ouro já estava acabando e Portugal estava cobrando os impostos com a mesma intensidade que ele cobrava no início, quando o ouro estava agora sendo descoberto e que tinha uma grande quantidade. Então a gente vai ver como a diferença, né, entre o início do ouro e o final do ouro realmente é muito importante para a gente entender essas revoltas. E a primeira revolta que a gente vai estudar agora é a revolta de Felipe dos Santos. Felipe dos Santos, em 1720. E para começar a falar dessa revolta, eu quero dizer para vocês que Felipe dos Santos era um português. Olha que loucura! Ele era português e estava se revoltando contra Portugal. Pois é, vamos lá conhecer essa história. Na aula que a gente viu o ciclo do ouro, a gente viu que o rei de Portugal, Dom João V, ele desde o início começou a montar estratégias para ganhar sua parte do ouro, né? Ele queria ganhar sua parte no ouro, que era encontrado lá em Minas Gerais, mas ele jamais queria vir lá de Portugal, adentrar a mata adentro, procurando ouro, né? Ele não queria fazer isso, mas ele queria ganhar. E foi aí, gente, que ele começou a inventar impostos para arrecadar ouro. E a primeira forma de arrecadar esses impostos é o que a gente chama de casa de fundição. Casa de fundição. A gente viu esse assunto lá na aula do ciclo do ouro, vocês lembram? O que era a casa de fundição, tia? Era o local onde se fundia o ouro. O local onde se fundia o ouro. Por quê? Portugal sabia que existia muito contrabando, né? A gente conversou naquela aula que a população de Minas Gerais cresceu de forma assim extraordinária, né? De um dia para o outro, a população aumenta 3 vezes mais. Por quê? Porque todo mundo, de todos os lados, vinham para Minas Gerais à procura de ouro também. Então, Portugal começa a perder ouro porque ele não conseguia controlar todo mundo que entrava e saía de Minas Gerais
com os bolsos cheios de ouro. Então, gente, o rei de Portugal baixa um decreto. Ele falou que era proibido comercializar, comprar, vender o ouro em pó ou ouro em pepita. Agora só se podia comercializar o ouro em barra. Em barra. Só que as pessoas, né, os mineradores que pegavam ouro, eles não tinham como transformar esse ouro em barra. Para isso, eles iriam precisar ir até a casa de fundição. Na casa de fundição, eles fundiam, né, eles aqueciam o ouro até o ouro derreter totalmente, colocava o ouro na forma. Quando o ouro esfriava, ele saía em formato de barra e recebia um selo da coroa real. E somente essa barra, dessa forma, personalizada com o selo da família real, era permitida a sua comercialização. Mas o grande problema é que nessas casas de fundição, eles cobravam o quinto do ouro. Ou seja, se o minerador passasse o dia inteiro procurando ouro e ele fosse para a casa de fundição e ele conseguisse formar 5 barras, uma barra era da coroa portuguesa, certo? Então percebam, gente, que o imposto era muito alto para quem não fazia nada, né? Era ganhar muito para quem não teve nenhum esforço. Então ele cobrava o quinto, que era mais ou menos 25% de tudo que o minerador conseguia no dia. Só o que acontece? Portugal começou a expandir essa sua ideia de casa de fundição e agora o que antes era uma casa de fundição, agora eram 4 casas de fundição espalhadas por Minas Gerais, obrigando os mineradores a irem frequentemente ali, derreter o seu ouro, transformar em barra e dar a parte que as pessoas deviam ao rei de Portugal. Portugal encarava isso como se fosse uma dívida, uma vez que o Brasil era colônia de Portugal e quem mandava e desmandava era o rei de Portugal. Então, gente, começou-se aí uma insatisfação dos mineradores. E também começou um grande contrabando, né? As pessoas escondiam ouro, né, nos dentes, na roupa, no cabelo, engoliam as pepitas de ouro para poder passarem pela fiscalização escondidas e não darem nada de imposto para o rei de Portugal. Mas o fato, gente, era que a fiscalização era muito severa. Se uma pessoa fosse pega escondendo ouro e saindo de Minas Gerais com ouro em pó, em pepita, ele era açoitado, ele era expulso de Minas Gerais e até morto, certo? Foi aí, gente, que um cara, que era um português, chamado Felipe dos Santos, ele começa a falar que está insatisfeito com as casas de fundição. E quando ele fala, né, para os mineradores, para as pessoas que estavam insatisfeitos, muitas pessoas de Minas Gerais concordam com ele, porque todo mundo, na verdade, estava insatisfeito. E o fato, minha gente, é que Felipe dos Santos consegue puxar para ele, né, mais de 2.000 pessoas, e todas essas pessoas juntas vão lá na porta do governador pedir para se acabar a casa de fundição ou até diminuir esse imposto que era muito alto, né, 20%, era muito alto. O governador nessa época era o Conde de Assunar. E na verdade, gente, quando ele abre a porta, né, que vê 2.000 pessoas armadas reivindicando o direito, né, de trabalhar, de ter o seu dinheiro, de ter o seu ouro, ele fica muito surpreso, porque ele não estava esperando, ele não estava preparado para enfrentar aquele monte de gente, né? Aí o que ele ia fazer?
Nada, porque de imediato ele não estava preparado, ele não tinha quem defendesse ele, então ele escuta Felipe dos Santos, diz que vai falar para o rei de Portugal toda a situação, diz que vai torcer para que tudo dê certo, vai torcer para que realmente as casas de fundição tenham o seu fim, e fica combinado que tudo isso ia acontecer assim. Ele, como representante daquele lugar de Minas Gerais, ia passar a conversa para o rei de Portugal, e ele, inclusive, em pessoa, ia torcer para que tudo desse certo. Só que o fato, gente, era que o conde de Assumar não estava nem aí para o povo de Minas Gerais. Aquela fala bonita dele foi exatamente porque ele foi pego de surpresa e que ele não era louco de falar o contrário, né? Mas o fato é que quando uma tropa se forma lá de Portugal que vem para cá, dá assistência e apoio para o conde de Assumar, ele muda a história e parte para cima dos revoltosos, né? Que lembrem, gente, que todo mundo que se voltava contra a coroa portuguesa, que não era de acordo com o que Portugal falava, eles eram apelidados de revoltosos, né? Portugal nunca pensava, será que esse cara tá certo? Será que ele tem razão mesmo? Não, Portugal sempre falava que era o revoltado, né? Então, quando essa tropa é formada, eles partem para cima das 2.000 pessoas que estavam lá. Aí acontece um destroço, né? A casa de cada um deles são queimadas, incendiadas, eles perdem tudo. Alguns deles são expulsos de Minas Gerais, tipo assim, tu tá achando teu ouro pouco? Pois agora você não vai ter mais nada. Eles são expulsos de Minas Gerais, e o Felipe dos Santos, que era o líder deles, que foi o cara que bolou toda a ideia, ele é enforcado em praça pública. Ou seja, veja como o rei de Portugal ele trata os revoltosos com muita severidade, não é, gente? Essa revolta aí durou mais ou menos um mês. Foi só o tempo de Portugal mandar as tropas dele para Minas Gerais. Foi bem rápido a revolta. Agora, a próxima revolta que nós vamos ver é chamado de Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira, 1789. Há historiadores que digam que a Inconfidência Mineira ainda é resultado dessa revolta do Felipe dos Santos, né? Como se fosse uma continuação. Agora vamos entender o contexto. Nós vimos na aula do ciclo do ouro que Portugal estabeleceu uma quantia por ano que Minas Gerais, que o Brasil na sua totalidade, deveria mandar para Portugal de ouro. Que total era esse, tia? 100 arrobas. A gente já conversou sobre isso lá na aula do ciclo do ouro. 100 arrobas equivalia mais ou menos a 1.500 quilos de ouro por ano, né? E como a gente conversou, na época do Felipe dos Santos, o ouro estava começando a acabar. O ciclo do ouro estava começando a ter o seu fim, né? O ouro era finito, mas Portugal ele não acreditava que o ouro estava acabando. Quando Portugal via que o ouro estava começando a ser pouco, né? Que o ouro que era mandado para Portugal estava começando a diminuir, ele sempre entendia o motivo era porque existia muito contrabando, ou seja, os mineradores estavam achando ouro com a mesma quantidade, porém eles estavam roubando, eles estavam saindo de Minas Gerais sem passar pela casa de fundição. Era verdade? Não. Tinha contrabando? Tinha contrabando. Mas, na verdade verdadeira, era que o ouro realmente estava menos.
realmente estava acabando. E Portugal não acreditava. E Portugal começou a dizer que a dívida do Brasil estava se acumulando, que há anos eles não conseguiam mandar as 100 arrobas por ano e que Portugal ia decretar a derrama. A gente também conversou sobre o que era a derrama, lembram? A derrama era quando Portugal visse que a dívida estava muito alta, ele ia mandar os seus soldados, né, vir para o Brasil, invadir todas as casas da população e pegar objetos de valor, pegar tudo que ele achava de valor para quitar a dívida que o Brasil tinha de Portugal. E o fato, gente, é que quando esse rumor surgiu que Portugal ia mandar a derrama, todas as pessoas ficaram em pânico mesmo. Porque ninguém sabia de que forma esses soldados vinham pegar as riquezas da população. Será que era do tipo: com licença, posso entrar? Com a sua licença eu vou entrar, pegar os seus bens, seu dinheiro, tá bom? Com licença, viu? Acham que era assim? Vocês acham que era assim, gente? Não, Portugal com certeza viria com toda a sua agressividade, né? E quem se negasse a deixar aquele soldado entrar realmente ia sofrer graves consequências. Foi então, minha gente, que a elite lá de Minas Gerais começou a se reunir secretamente, tá? Quando a tia fala que foi a elite, eu quero enfatizar para vocês que as pessoas que se reuniram para tentar solucionar esse problema da derrama que vinha para o Brasil eram as pessoas ricas, eram os intelectuais, eram os grandes donos de minas, né? Eram os fazendeiros, né? Pessoas ricas realmente. E começaram a se reunir secretamente. E o plano deles, gente, era um só. Eles tinham um plano de decretar independência de Portugal, tá? E é importante lembrar, aqui eu não estou falando da independência do Brasil. Não estou falando, não. Não era independência o Brasil inteiro ser independente de Portugal. Era somente Minas Gerais. Minas Gerais queria ser um estado totalmente independente de Portugal e totalmente desvinculado do resto do Brasil. Essa era a ideia deles. Inclusive, eles até criaram uma bandeira. Como era a bandeira, gente? Era um fundo branco com um triângulo não sei fazer triângulo. Com um triângulo bem no meio, um triângulo vermelho com algumas palavras em latim, que queria dizer o seguinte: liberdade ainda que tarde, certo? Liberdade ainda que tarde, ou seja, liberdade ainda que demore, certo? Eles queriam liberdade, queriam se libertar lá de Portugal. E eles queriam proclamar a independência exatamente no dia que acontecesse a derrama. Por quê? Porque no dia que a derrama acontecesse, toda a população ia estar chateada com Portugal e, obviamente, toda a população ia se aliar a esse grupo de pessoas, né? Então percebam que aqui é um grupo da elite, um grupo de pessoas ricas, altamente organizadas, com a sua bandeira, com o seu grito de guerra, querendo a independência. Eles, inclusive, escolheram a data, né? O dia que o governador
decretasse a derrama. Mas o que acontece, gente? O governador, ele desmente, né? Ele fala que não vai existir a derrama, não. Isso aí é só pressão de Portugal. Ele desmente a conversa, desmente o boato, né? E os inconfidentes começam a pensar, será realmente que não vai acontecer a derrama? Falam os historiadores que isso foi mais um plano do governador para amenizar o grupo, né? O que o grupo estava muito ativo e eles queriam pegar as pessoas de surpresa, né? Quando o governador desmente a história, o grupo para um pouquinho, né? Descansa. Ufa, não vai haver a derrama. Aí o que acontece, gente? Um dos integrantes do grupo, que era secreto, ninguém sabia ao certo quem participava, aonde se reunia, qual eram os seus projetos, né? Mas um do meio deles, que devia muito dinheiro a Portugal, vai no governador e oferece uma proposta. O nome desse cara, que é falso, que ninguém é para gostar dele, o nome desse cara é Joaquim Silveira dos Reis. Joaquim Silveira dos Reis. Ele tem o perdão das suas dívidas, ele passa a não dever nada a Portugal, porém, ele entrega para o governador a lista dos participantes desse grupo secreto. E ele conta tudo, né? Os seus planos, as suas reuniões, aonde se reuniam, aonde eles conversavam, quem era o líder. Ele deleta todo o grupo, ele conta tudo. E o que acontece, gente? Todo o grupo dos inconfidentes são presos, todos eles são presos. Eles vão a julgamento e eles recebem pena de morte para alguns e expulsão para outros, né? Portugal sempre expulsava um brasileiro daqui e ele mandava lá para a África como castigo, né? A pessoa que era expulsa do Brasil, ela não era merecedora de voltar nunca mais e pisar os pés no Brasil. Só o que acontece, como eram pessoas de elite, com dinheiro e tal, Portugal depois, ele perdoa todos os inconfidentes com a condição que eles não iam mais se reunir, que eles estavam errados, que eles pensavam em liberdade, mas realmente está sob a autoridade de Portugal, era o melhor a se fazer. Então Portugal perdoa todo mundo. Só que tem um cara que continua falando, não, eu não estava errado, eu não pensei errado, você, rei de Portugal, é um louco sim, você quer realmente empobrecer a gente, enriquecer às nossas custas, e eu não vou parar com as minhas ideias. Quem foi esse cara? Joaquim José da Silva Xavier, certo? Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes, né? Gente, Tiradentes é um belo representante, é um cara de força, de coragem, que lutou muito pelos nossos direitos. E o fato, minha gente, é que o pobre do Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, no dia 21 de abril de 1792, ele foi enforcado, morto e esquartejado, né? Ou seja, ele foi morto lá no Rio de Janeiro, a sua cabeça foi colocada numa estaca bem alta, para todo mundo olhar para a cabeça dele e temer, realmente contra Portugal, e o seu corpo, que foi esquartejado, todo cortado, né, foi espalhado por Minas Gerais, para as pessoas verem o que acontece com as pessoas que vão contra a vontade do rei lá de Portugal. Até hoje, a gente lembra
dessa data, dia 21 de abril. Inclusive, para o nosso país, é uma data especial, é um feriado, né? E a gente sempre lembra da coragem desse homem, Joaquim José da Silva Xavier. Inclusive, os maiores pintores do nosso país sempre pintam o Tiradentes bem parecido com Jesus Cristo. Cabelos grandes, barbas grandes, né? O físico alto, magro, parecido realmente com Jesus. Porque essa é a imagem que o brasileiro quer passar, que Tiradentes foi realmente um salvador. Ele não conseguiu salvar Minas Gerais no dia, em vida, mas ele ficou como exemplo. E quando Portugal pensou que as pessoas olhando para o corpo de Tiradentes, as pessoas iam temer, ao contrário, gente, as pessoas começaram a criar mais coragem e a ter mais certeza que a independência era a coisa certa a se fazer. E agora, chegando ao fim das nossas revoltas, nós vamos ver por último a Conjuração Baiana, ou a Revolta dos Alfaiates. 1798, certo? Não aconteceu em Minas Gerais, aconteceu na Bahia. Por que aconteceu na Bahia? Vocês lembram que na época das capitanias hereditárias, Salvador era a sede do governo. Lembram? Espero que vocês lembrem. Salvador era a sede do governo. E com o descobrimento do ouro, a sede sai de Salvador e vai lá para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro recebe a sede do governador por estar mais próximo das minas de ouro, né? É uma troca meio estratégica do rei de Portugal. Mas o que acontece, gente? Com a saída da sede do Brasil lá de Salvador, Salvador fica esquecido. Ninguém olha mais para Salvador, as pessoas empobrecem, né? A comida fica difícil, o dinheiro quase não se vê, quase não se tem, e as pessoas começam também a ficar insatisfeitas. E ao contrário da Inconfidência Mineira, onde as pessoas que encabeçaram essa revolta eram as pessoas ricas, os intelectuais, lembra que a tia falou? A Conjuração Baiana, quem vai encabeçar a revolta são os pobres. São as pessoas que são pobres, que não têm dinheiro, que vão se queixar da miséria que eles estão vivendo. Quem fazia parte? O povão, a população, os escravos, os negros, os alfaiates, né? Os sapateiros. Então aqui nós temos um grande, enorme grupo falando contra a coroa portuguesa, reclamando, né, de desprezo, de falta de atendimento. Eles não tinham comida, dinheiro, saúde, não tinha nada. E ao contrário, né, lá na Inconfidência Mineira, Portugal julga os participantes desse grupo aqui e todos eles são mortos, expulsos do Brasil. Observem, gente, que Portugal, o rei de Portugal, ele é muito mais severo com os pobres, né? Ele julga todo mundo e de todo o grupo, somente uma pessoa é perdoada. Que pessoa era essa, tia? O jornalista e médico Cipriano Barata. Por que ele foi perdoado? Porque o cara era inteligente, tinha dinheiro e tal, né? Foi perdoado. Todos os outros vão ser expulsos, presos e mortos. Essa foi a Conjuração Baiana. E a gente agora vamos encerrar essa aula de história. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que, acima de tudo, que vocês tenham entendido.
Entendam, gente, são assuntos realmente muito importantes. Fiquem com Deus, façam a tarefa. Se precisarem, leia o conteúdo no seu livro. Leia o conteúdo no seu livro, que é muito importante, tá bom? E a tia fica no aguardo para tirar alguma dúvida se surgir, tá certo? Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.